Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Eu vou fazer uma série de aulas agora falando sobre esse livro aqui, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Eu vou fazer um paralelo com esse livro a respeito do meu curso Sabedoria Existencial, que é um curso profundo, transformador de sabedoria temporal. E esses autores, William Douglas e Rubem Teixeira, são dois autores brasileiros. Eles falam para o mundo do empreendedorismo, da vida, para o sucesso, de modo geral, para que você tenha sucesso na vida, a partir da perspectiva bíblica. E como eu trabalho com sabedoria, a Bíblia, para mim, ele é um grande livro de sabedoria. Não só para mim, qualquer ser humano que tem um mínimo de reflexão possível vai entender que a Bíblia é um dos livros com extrema sabedoria. Todo grande pensador, filósofo, psicólogo que se preze, qualquer ser humano que se preze, empreendedor, empresário, deve buscar conhecimento na Bíblia. Isso tirando a perspectiva de que a Bíblia é um livro sagrado para aqueles que creem na figura de Jesus Cristo como seu Salvador, como um líder espiritual. Dentro dessa perspectiva, ainda se torna um livro mais rico, mais sagrado, e independente se você é ateu ou não acredita na Bíblia, é um livro que não pode ser ignorado, porque contém muitos ensinamentos. Muitos, não são poucos, são muitos, e nos fazem crescer em todos os aspectos. E aqui são duas pessoas. William Douglas, ele é um juiz federal no Rio de Janeiro, professor universitário, é autor de mais de 35 livros. E o Rubem Teixeira é um diretor financeiro administrativo da Transpetro e analista do Banco Central, professor, escritor, palestrante. Enfim, são dois homens com um grande conhecimento e respeito no seu segmento, nas suas áreas, e que se reuniram para escrever a respeito dessa compreensão das leis de sucesso bíblica. E como eu trabalho com sabedoria temporal, eu sei que muito do que tem nesse livro aqui você vai encontrar em todas as outras civilizações e filósofos, com uma linguagem diferente, de forma diferente, mas que vai enriquecer demais a sua vida. Eu vou fazer uma leitura desse livro junto com você, não na íntegra do livro. Eu vou pegar os tópicos que eles trazem, vou fazer uma reflexão a respeito daquilo que eles nos propõem neste livro, e eu irei dar a minha contribuição, a partir da minha compreensão, principalmente à luz do meu entendimento e do entendimento daquilo que eu coloco no curso Sabedoria Existencial, ok? A gente começa aqui na introdução, onde eles falam sobre as leis do sucesso. E eles começam dizendo que o mundo é regido por leis. Sempre que uma lei é obedecida ou violada, existem consequências. Se você obedece às leis, tem consequências benéficas. Se você desobedece às leis, naturalmente você sofrerá as consequências dessa desobediência. E aqui eles se referem não só a leis psicológicas, matemáticas, físicas, mas a leis de modo geral. Leis espirituais, leis físicas, como a lei da gravidade. Se você pular de um prédio, você vai cair e vai morrer. Você não está obedecendo uma lei, então você vai se espedaçar, dependendo da altura que você pula, e vai morrer. E eles falam sobre as leis espirituais. Essas 25 leis bíblicas são leis espirituais, que independente de você conseguir ter ela visivelmente, como é a lei da gravidade, palpável, se você não obedece essas leis espirituais, com certeza você vai ter consequências na sua vida, na interferência do seu crescimento como ser humano e do teu sucesso. E aqui eles dizem: todos entendem a força das leis humanas, como as leis civis, penais e trabalhistas, e compreendem também as leis da natureza, como as leis físicas, das quais um bom exemplo é a lei da gravidade. O que nem todos percebem é que existe um tipo de leis que são as espirituais, muitas vezes chamadas de princípios. Tem, por exemplo, eu tenho um livro aqui, A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, onde ele entrevistou os homens mais ricos e poderosos do mundo, na época dele.
E ali ele reuniu os princípios, as leis que conduzem as pessoas para o crescimento, para o desenvolvimento humano. E muitas dessas leis que estão aqui nesse livro, você vai encontrar em todas as tradições espirituais, filosóficas do mundo inteiro. Por isso que eu gosto de estudar de forma atemporal e fazendo um estudo comparativo nas mais diferentes civilizações para extrair o que é essencial. Dando continuidade. Aí ele fala o exemplo de uma lei espiritual que seria: quem faz o bem, recebe o bem. Ou que a inveja é uma energia ruim. Nós estamos tratando de leis espirituais. Quando você fala que a inveja é uma coisa ruim, ou que a pessoa faz o bem, recebe o bem, que uma pessoa boa recebe proteção, a gente está falando de leis espirituais. É isso que eles se referem e a tantas outras. E aqui eles fazem uma orientação que é: as leis humanas podem vir a ser violadas sem que eventualmente haja consequências. Aí ele utiliza aqui, uma pessoa comete homicídio, pode até não ser descoberta ou conseguir, por algum motivo, por algum dispositivo legal, não ser penalizado criminalmente. No entanto, já as leis naturais, que englobam as leis físicas e espirituais, aqui eles juntam lei natural com leis físicas e espirituais, e eles dizem que funcionam de modo diferente. Elas são inexoráveis e sempre geram consequências. Ou seja, essas leis físicas, naturais e espirituais, elas não erram nunca. Elas nunca ficam sem consequência. Se você mata alguém, você pode até se livrar de questões penais. Mas no mundo espiritual você tem as consequências disso e não tem como se livrar disso. São leis inexoráveis, não tem volta. Uma vez feito, você arca com as consequências como se fosse a lei de causa e efeito. Plantou, colheu, não tem jeito. Eles pedem que a gente respeite essas leis, porque ao respeitá-las, nós teremos grandes benefícios na nossa vida. E ao ignorá-las, com certeza teremos consequências negativas, grandes consequências negativas. Na medida que eu for gravando, vocês irão conhecer todas as leis. A princípio, eu estou fazendo a introdução ao que nós vamos estudar. E hoje mesmo, nesse mesmo vídeo, eu já falo sobre a primeira lei que não pode ser ignorada. Assim como as leis humanas, ninguém é absolvido alegando que desconhecia a lei. O mesmo acontece quando se trata de leis espirituais. Por exemplo, se você vai na contramão no trânsito e você bate em alguém, não adianta você chegar e dizer que não entendi de lei de trânsito. A lei vai se aplicar a você, você vai ser condenado por isso, você vai ter as consequências disso. Não adianta você dizer que não sabia que existia a lei da gravidade. Pular de um prédio, você vai morrer, não tem jeito. A menos que você esteja com paraquedas, enfim. Você vai acabar se quebrando toda. As leis espirituais são a mesma coisa. Se você não estudou as leis espirituais, os princípios filosóficos e éticos que regem o mundo, que regem a vida, se você não estudou, não se preocupe. Elas estão influenciando sua vida. Se você estiver de acordo com elas, intuitivamente, inconscientemente, ótimo. Se você estiver indo contra elas, com certeza você vai colher muitos frutos negativos na sua vida dessa falta de conhecimento. É por isso que eu ensino o curso Sabedoria Existencial e eu exorto as pessoas para que elas busquem conhecimento, para que elas busquem sabedoria nas mais diferentes tradições espirituais, filosofias, psicologia, ciência, sociologia, mitologia, porque o que é essencial se repete em todas as civilizações. Se você tem muita dificuldade de entender sobre isso ou que acha que vai demorar muito, o curso Sabedoria Existencial eu aprofundo tudo isso de uma forma mais didática. E além do curso, se você quer uma forma mais simples, que gaste menos dinheiro, as 25 leis de sucesso. Estuda sobre elas, medita sobre elas, ponha-as em prática que você vai perceber mudanças na sua vida. E aqui ele fala que não está falando apenas do sucesso profissional. Quando se refere a sucesso, eles estão dizendo que o sucesso tem relação com a vida pessoal, com a vida profissional, com a vida espiritual, com a vida social, familiar e financeira. Tudo isso são
áreas na qual a gente tem sucesso. De que adianta você ter milhares de reais, mas viver um inferno dentro da sua casa? Ou você tem uma vida maravilhosa dentro da sua casa, mas você vive sofrendo financeiramente. Você vive sendo afetado espiritualmente. Você não tem uma vida social. Então, ter sucesso é contemplar todas as áreas da sua vida, não só a área profissional, para que você não fique capenga. É preciso contemplar todas as áreas da sua vida: financeira, profissional, social, espiritual, conjugal, familiar e assim sucessivamente. Agora nós vamos falar sobre a primeira lei. E aqui tem uma metáfora muito legal onde ele diz assim: antes de iniciar uma construção, é preciso limpar o terreno. Essa reflexão ela é importante porque ela diz para a gente que antes de você se construir como ser humano, antes de você se tornar a sua melhor versão, o seu eu ideal, antes de você construir sucesso na sua vida, é preciso que você limpe o terreno, ou seja, que você se conheça, que você elimine aquilo que te atrapalha, que você elimine os bloqueios que te impedem de crescer, de ser um ser humano melhor e de construir sucesso na sua vida, seja em qual área for. E aí eles trazem como reflexão os 7 pecados capitais, para que você entenda que esses pecados capitais é o que te faz destruir a sua vida, é o que te faz ficar paralisado, é o que te faz se fragilizar diante da existência. Aí aqui ele diz: muitas pessoas têm quase raiva de quem progride, entendem que a riqueza é sinônimo de algo errado e acreditam que para vencer na vida valem mais a sorte, a fraude ou o casamento do que o estudo e o esforço. Na verdade, ele está querendo corrigir a nossa mentalidade com relação à riqueza. Quem se torna rico não são só as pessoas que têm muita sorte na vida, ou pessoas que casaram com pessoas ricas, ou pessoas que roubam. Essas podem até ficar ricas, elas podem até chegar lá, mas em algum momento elas vão cair, em algum momento elas vão se autodestruir, porque as leis, os princípios espirituais, os princípios da vida são muito claros. Veja um exemplo que eu sempre cito, que é o nazismo. Chegou ao auge do poder. Chegou ao auge do poder e foi destruído. Então não adianta você seguir o caminho do mal, o caminho do ruim, o caminho contra as leis de crescimento, as leis espirituais, porque mais cedo ou mais tarde você será destruído. Isso existe em todas as civilizações, não tem como não vencer, porque a lei da vida é progresso, a lei da vida é crescimento, a lei da vida é impermanência. Sempre nós teremos seres humanos que irão quebrar todas as correntes filosóficas que existam e que aprisionem o ser humano. Sempre vai existir um ser humano com uma grande consciência que vai fazer revoluções para eliminar a brutalidade humana, para eliminar a escravidão humana, não importa quanto tempo dure, mas sempre vai existir pessoas de níveis elevados de consciência que vai resgatar os valores humanos, como foi o caso de Jesus Cristo, Buda, Sócrates, Platão, Lao Tse, Confúcio, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, próximo da gente, Nelson Mandela. Sempre vai existir pessoas que vão quebrar todos os bloqueios sociais. E recentemente a gente tem a Malala, que vai contra também uma série de preconceitos contra mulheres que estudam e que crescem. Então sempre vai ter alguém com uma consciência mais elevada para mudar as estruturas sociais e tirar as pessoas do sofrimento e desbancar aquilo que vem escravizando as pessoas. O conselho que fica aqui é: procure seguir os princípios espirituais, que são o caminho mais seguro. E se você vai de uma forma com esforço e com estudo, muito mais difícil será te derrubarem. Podem até tentar te derrubar e podem até te atrasar por um determinado tempo, mas no fim você vence. Como foi o caso de Sócrates, de Platão, de Buda, de Jesus, de Gandhi, de Mandela, da Malala e de tantas outras pessoas que, ao seguirem o caminho mais virtuoso, os princípios espirituais, por mais que encontrem obstáculos em seus caminhos, eles irão vencer. Isso é um princípio espiritual. Não adianta ir contra as forças do bem.
Muitas pessoas boas, elas ficam em cima do muro. Não existe muro para ficar em cima. Ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. Não existe muro para ficar em cima. Ficar só observando significa que você está sendo a favor, cúmplice daquilo que você está observando no momento. Se você vê alguém fazendo bem e você não contribui com esse bem, então você está sendo cúmplice do bem. Nesse momento você está sendo uma pessoa boa. Se você fica em cima do muro, ou seja, só observando sem fazer nada, enquanto alguém faz o mal, você está sendo cúmplice daquele mal e você está compactuando com aquele mal. Não existe muro para ficar em cima. Quem está parado só observando está participando daquilo que está acontecendo, seja de forma para gerar bem ou para gerar mal. É importante ter essa reflexão. E aqui ele fala dos 7 pecados capitais, que é gula, trazendo esses pecados capitais para os pecados que atrapalham o seu sucesso. Então seria gula, seria pressa. Avareza é avareza mesmo. Luxúria seria falta de prazer no trabalho. Ira seria irar-se contra a riqueza. Se você tem pressa para crescer, isso vai te destruir. Se você tem avareza, isso vai te destruir. Se você tem falta de prazer no seu trabalho, isso vai te destruir. Se você ira-se contra a riqueza, sua ou de outras pessoas, isso vai te destruir. Se você inveja e cobiça coisas de outras pessoas, isso vai te destruir. Se você vive na preguiça, isso vai te destruir. Se você vive no orgulho, isso vai te destruir. Então esses são os 7 pecados que atrapalham o desenvolvimento humano, o crescimento humano em todas as áreas. Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou gravar no próximo vídeo sobre o pecado da pressa, sobre como a pressa pode te prejudicar. Então vamos deixar esse vídeo apenas como uma introdução ao que nós vamos conversar aqui. Então deixa eu colocar toda a introdução, que aí fica mais fácil para vocês compreenderem todo o livro. O livro ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. A primeira parte, ele fala sobre os 7 pecados capitais na busca do sucesso, que foram esses que eu falei. A segunda parte, eles falam sobre as leis do sucesso, as leis da sabedoria. Quais são as leis da sabedoria para que você cresça, para que você se desenvolva. Depois, falam sobre as leis do trabalho. Quais são as leis do trabalho para fazer com que você progrida, cresça, se desenvolva em todas as áreas que você atua. Depois eles falam sobre as leis da integridade, as leis do relacionamento e as leis da evolução pessoal. Cada uma dessas leis que eu falei tem um desdobramento de cada uma delas dentro dessas partes. Por exemplo, as leis do trabalho. Tem a lei do trabalho, a lei da coragem, a lei da resiliência, a lei da alegria, a lei da recarga. É um livro com muita sabedoria. Eu realmente aconselho que você compre esse livro, além de estudar aqui comigo, você compre o livro e tenha na sua cabeceira para você estudar. Vai te ajudar muito. Então até nosso próximo vídeo, onde eu irei falar sobre os prejuízos da pressa. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você gosta. É só você ir embaixo aqui no YouTube, tem inscrever-se no canal. Se você já for inscrito, ótimo. Clica no sininho e onde tiver aqueles 2 tisquinhos para que você receba todas as notificações. Ou seja, em cima do seu YouTube fica alguns numerozinhos, se você tiver clicado nos sininhos. Sempre que eu gravar um vídeo novo, você vai receber. Você será notificado que eu postei esse vídeo. E também compartilha com outras pessoas. E outro detalhe importante, dentro do YouTube, se você clica para se inscrever no meu canal, para conhecer o meu canal mais a fundo, existe a playlist. Nessa playlist tem ali uma série de outros vídeos e temas importantes que eu gravei para que você conheça o meu trabalho mais a fundo. Te vejo nos próximos vídeos.